Ok? Nós terminamos agora a reunião marcada com as plataformas que veiculam conteúdos de terceiros na internet. Nós tivemos a participação da Meta, Quai, TikTok, WhatsApp, YouTube, Twitter e Google. Meta, Quai, TikTok, WhatsApp, YouTube, Twitter e Google. Anteriormente, na semana passada, já havíamos reunido com a Discord, que não tem representante no Brasil. Discord, que não tem representante no Brasil. Em todos esses casos, nós apresentamos, em tais reuniões, o trabalho que está sendo feito a partir da tragédia ocorrida em Blumenau. Nós já tínhamos um trabalho de monitoramento no âmbito da Secretaria Nacional de Segurança Pública, integrando delegacias de todo o país, e em face da tragédia de Blumenau, esse trabalho foi ampliado. E essa ampliação hoje é representada pela atuação da Polícia Federal, Diretoria de Crimes Cibernéticos, e por esta rede coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em que nós temos 50 profissionais em Brasília e uma rede com todas as delegacias de crimes cibernéticos das polícias civis dos estados. Em tais reuniões com as plataformas, o que nós apresentamos? Foi o nosso espanto, a nossa indignação com o que está circulando nessas plataformas em escala industrial. Nós estamos vendo pânico sendo instalado no seio das escolas e das famílias, e nós não identificamos ainda a proporcionalidade entre a reação das plataformas com a gravidade dessa autêntica epidemia de violência que ameaça as nossas escolas nesse momento. O que nós estamos fazendo, portanto, concluímos há pouco, é esta cobrança de que haja, em primeiro lugar, velocidade no cumprimento ou no atendimento das nossas solicitações, quando nós identificamos perfis que são perpetradores ou violadores da lei, ameaçando ou fazendo apologia de violência contra as escolas. Nós pedimos também a essas empresas que fortaleçam o monitoramento, ou seja, não basta nesse momento que haja uma postura puramente reativa ou passiva dessas empresas em relação às solicitações que nós estamos fazendo. Para que os senhores e as senhoras possam aquilatar, nós, nesses últimos 2 dias, dias 8 e 9, tivemos mais de 511 perfis. Eu digo mais porque não temos ainda os dados de hoje. Mas as senhoras e os senhores podem crescer aí aproximadamente mais 200. 511 perfis identificados nos dias 8 e 9, em que há apologia à violência ou ameaças contra escolas. Esses 511 perfis apenas em uma plataforma, o Twitter. Nós estamos fazendo, sob a coordenação do secretário Tadeu, da secretária Estela, esse monitoramento e enviando às plataformas. E o que nós estamos vendo nesse momento? Nós estamos vendo que alguns têm atendido, outros não. E nós estamos vendo, por parte de algumas dessas empresas, não todas, dificuldade de compreender esse papel ativo que nós estamos buscando, em face da gravidade da situação. A conclusão, portanto, da reunião vai no seguinte sentido. Em primeiro lugar, este trabalho de monitoramento continuará com muita atenção, especialmente até o dia 20, que é uma data que foi propagada como relevante nessas ameaças, mas desde logo adianto,
o monitoramento não tem data para acabar. Ele será, portanto, para além do dia 20. Monitoramento feito por essa equipe da Secretaria Nacional de Segurança Pública, coordenada pelo Tadeu, pela Estela, com a participação dos estados, a quem agradeço, e também, claro, da Polícia Federal. Segunda conclusão. Nós estamos exigindo que essas empresas de tecnologia tenham canais abertos, velozes, urgentes, de atendimento dessas solicitações ou dessas notificações oriundas das autoridades policiais. Terceiro lugar, nós nesta reunião exigimos que haja a instauração desses procedimentos deles no que se refere ao próprio monitoramento autorregulado. Quarta conclusão, nós vamos condensar estas visões, estas premissas e estas determinações do Ministério da Justiça e Segurança Pública em uma notificação que será entregue às plataformas nesta semana. E nós, na reunião, mencionamos a imprescindibilidade das empresas atenderem essas notificações formais que nós faremos nesta semana. Em quinto lugar, deixei claro na reunião que, se essa notificação não for atendida, nós vamos tomar as providências policiais e judiciais contra as plataformas. Obviamente, nós não desejamos isto. Eu deixei consignado e, mais uma vez, reitero que o nosso desejo é que as empresas de tecnologia nos ajudem. Mas, se eles não atenderem a notificação, é claro que eles se colocam numa posição em que, além de cuidar dos perpetradores, dos autores, daqueles que estão planejando violência, nós vamos ter que cuidar deles próprios. O que espero que não seja necessário. De modo que nós estamos num estágio, eu diria, intermediário no diálogo. Nós saímos do estágio inicial, em que houve a detecção do problema, a sua emergência, as providências estão em curso, providências policiais de monitoramento, prevenção, notificação das plataformas para a retirada desses perfis e também de investigação e de medidas policiais e judiciais. As senhoras e senhores sabem que há pessoas presas, há menores, há crianças e adolescentes apreendidos. Nós temos buscas e apreensões que foram realizadas e essas operações vão continuar. E nós desejamos que haja o atendimento pelas empresas dessa notificação que nós vamos enviar nesta semana. Esse é o estágio que eu chamo de intermediário, porque nós já temos medidas tomadas com resultados, mas nós precisamos, para que haja a integridade ou a integração daquilo que nós precisamos nesse momento, que as empresas nos ajudem. Ajudarão, de um jeito ou de outro. Ou ajudarão na autorregulação, ou ajudarão porque serão obrigados a ajudar. Nós não estamos dizendo que as plataformas de tecnologia são as únicas responsáveis pelo discurso de ódio nas escolas. Não. Nós sabemos que há múltiplas determinações. Porém, não há dúvida que, pelo modo como a sociedade contemporânea se estrutura, um nó fundamental, um elo fundamental da cadeia de violência nas escolas está exatamente na propagação desse discurso, por intermédio dessas postagens, e daí nós fazermos esta reunião e adotarmos essas medidas para que haja uma adequação entre o peso das empresas de tecnologia na rede de violência e as responsabilidades jurídicas que eles têm e as medidas que nós esperamos que eles venham a adotar. Eu, o secretário Tadeu, a secretária Estela, estamos à disposição de algum questionamento. Renato Souza, Correio Brasiliense. Ministro, eu queria saber se... Tá ligado? Eu queria saber se foi identificado algum comportamento coordenado entre essas mensagens de ódio, se existe alguma ligação entre elas, a suspeita de grupos envolvidos, e se já tem investigação na Polícia Federal sobre isso. Nós temos uma investigação na Polícia Federal que foi determinada por mim na semana passada. Esse inquérito foi instaurado. Eu creio que haverá uma reunião hoje, inclusive, com os delegados que estão conduzindo esse inquérito,
que é um inquérito versa sobre apologia de nazismo, neonazismo, violência de um modo geral, e são esses agrupamentos. Sim, infelizmente há grupos minoritários, é verdade, mas que estão organicamente, de alguma maneira, vinculados. Adivinhe por onde? Pelas plataformas de tecnologia, então esse é o elo fundamental, mas nós também temos muita convicção de que há atuação, infelizmente, das pessoas que poderiam ser classificadas como lobos solitários, que se veem, por alguma questão pessoal, incentivados pela moldura contextual a buscarem a solução dos seus problemas. E isto, infelizmente, me dói na alma, mas dói de verdade, dizer que isto está contaminando, inclusive, adolescentes e crianças. Infelizmente. Realmente, como pai que sou e como cidadão brasileiro, me parte o coração dizer isso. Mas, infelizmente, eu não estou dizendo que esses adolescentes são algozes. Eles são algozes também, mas são vítimas também. E por isso é preciso que quem tem responsabilidade, e essas empresas que lucram bilhões têm responsabilidade, também se engajem. Houve nessa reunião um momento em que uma das empresas veio alegar termos de uso. E eu deixei claro e mais uma vez registro que os termos de uso não se sobrepõem à Constituição, não se sobrepõem à lei, e os termos de uso não são maiores do que a vida das crianças e dos adolescentes brasileiros. Então nós estamos também numa fronteira em que oportunistas vão ensaiar o argumento falso de que nós estamos tentando, de algum modo, limitar a chamada liberdade de expressão. Liberdade de expressão não existe para veicular imagens, como estão veiculando nesse momento, de adolescentes mutilados. Eu estou falando nesse momento, literalmente. Se a doutora Estela abrir o celular dela, as senhoras e senhores vão olhar. Não existe liberdade de expressão para quem está difundindo pânico e fazendo ameaça contra a escola. Não existe liberdade de expressão para quem quer matar as crianças nas escolas. E, portanto, não há termo de uso que consiga juridicamente servir de escudo para quem quer se comportar de modo irresponsável. Isso foi dito na reunião e eu estou reiterando aqui. E por isso nós estamos agindo em relação a essas redes, esses agrupamentos e também em relação aos chamados lobos solitários, com essa investigação que é feita pela Polícia Federal e pelas polícias civis dos estados. Gabriel Oliva, O Tempo. Boa tarde, ministro. Boa tarde, secretários. Eu gostaria de tratar alguns pontos aqui. O primeiro eu gostaria de reforçar como vai se estabelecer essa questão da fiscalização e a questão da regulação das empresas de mídia, se isso foi tratado durante a reunião, como isso foi tratado, caso tenha sido discutido. O senhor falou que caso as empresas não atendam essa notificação, elas podem ser punidas. Eu gostaria de saber também quais medidas jurídicas estão sendo estudadas. Agora, sobre as plataformas, por exemplo, o senhor mencionou a questão das crianças mutiladas, enfim, a gente sabe que vídeos que enaltecem atiradores e supremacistas brancos chegam a ter milhões de visualizações nessas plataformas. Mas as plataformas, em contrapartida, dizem ter regras contra a violência, mas o algoritmo, inclusive nessas plataformas, até por experiência, né, que eu tento estudar um pouquinho, passou a recomendar a busca por vídeos de massacres em escolas. Então, gostaria de entender se esse ponto específico do algoritmo está sendo estudado. E, por último, eu gostaria de entender como está o diálogo específico com o Twitter, que mudou a política de moderação após a aquisição pelo Elon Musk e também parou de responder às solicitações de jornalistas sobre os ataques. Obrigada.
Bom, eu vou responder a 2 ou 3 questões, vou passar aqui para a doutora Estela para que ela responda sobre a questão do algoritmo. Em relação às sanções, o que nós faremos? Nós temos um debate no Supremo e um debate no Congresso. Supremo, aquelas 2 ações judiciais, uma sob relatoria do ministro Fux e outra sob relatoria do ministro Toffoli. Elas podem ser pautadas a qualquer momento porque elas dizem respeito ao chamado Marco Civil da Internet. Nós temos o projeto de lei 2630, em que nós apresentamos já nossas sugestões de aprimoramento desse projeto. Agora, veja, nós não temos no Brasil apenas uma lei, que é o Marco Civil da Internet. Não. Marco Civil, aliás, trata de responsabilidade civil. Nós temos, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei. E esta lei diz expressamente que é vedada a propagação de imagens de crianças crianças e adolescentes que sejam vítimas ou autores de violência. Então, esta é uma lei que tem que ser cumprida. Não há termo de uso que se sobreponha a isto. E, evidentemente, se essa notificação não for atendida, o que nós vamos fazer? Nós vamos eu irei determinar a instauração de um inquérito da Polícia Federal para investigar a conduta de plataformas que não estejam cumprindo, na nossa ótica, os seus deveres legais, e o Ministério Público Federal e Estadual, que participaram da reunião, tanto o Ministério Público Federal quanto o Estadual, tomarão as ações judiciais que considerarem cabíveis. Nós vamos agir na esfera policial e o Ministério Público Federal e Estadual, que estavam na reunião, inclusive anunciaram que estão dispostos. Era o procurador Vladimir Aras e o promotor Moacir. O promotor Moacir anunciaram que, da ótica deles, eles vão estudar também o assunto. Claro que o Ministério Público são órgãos autônomos. Eu vou passar para a doutora Estela para que ela fale sobre a questão técnica do algoritmo. Nós estamos estudando, nós estamos acompanhando também as questões de recomendação. Algumas redes sociais minhas estão recomendando conteúdos, eu mostrei até agora para o ministro, conteúdos de apologia a ataques a escolas e adolescentes se mutilando, justamente por conta das investigações, né, que a gente acompanhou no final de semana. Isso é muito grave e é claro que quando a gente diz que as plataformas não são responsáveis por conteúdos de terceiro, elas são responsáveis por aquilo que elas estimulam, que nós acessamos, ou pelas recomendações dela. Então, nós vamos tomar as medidas cabíveis em relação a isso e também, obviamente, providenciar estudos em relação a esse comportamento algorítmico. O secretário Tadeu também vai lançar um edital sobre essa questão de equipamento, né, equipar as polícias, e dentre os termos desse edital também estará a possibilidade de projetos de estudos para a gente trabalhar com as plataformas, recomendações algorítmicas e fazer todo esse acompanhamento em relação às plataformas de entidades e universidades que estudam essas questões. Eu queria que o secretário Tadeu até explicasse brevemente como é o monitoramento com as polícias civis. Só para explicar como é o trabalho todos os dias, para vocês terem uma visão. Nós temos aqui na Secretaria Nacional de Segurança Pública o Cyber Lab, que faz um trabalho de monitoramento das redes de maneira permanente e que ele é um instrumento muito potente para a deflagração de algumas operações, como agora fizemos no mês de março, a Operação Átria, que dizia respeito ao enfrentamento da violência de gênero. Esse trabalho já vinha acompanhando o que estava acontecendo de disseminação de discursos de ódio, de incitação à violência pelas plataformas, culminando com o que aconteceu na quarta-feira, e já na quinta-feira de manhã nós fizemos uma reunião com todas as delegacias de enfrentamento a crimes cibernéticos de todos os estados da federação. Nós estamos trabalhando em cooperação 24 horas com os estados. Há investigações em curso que vão revelar uma atuação coordenada de alguns atores e muitas vezes esses pedidos para as plataformas têm sido ignorados.
e com imagens que são muitas vezes chocantes, de modo que essa cooperação com os estados é fundamental, porque é a polícia judiciária de cada estado que está agindo no âmbito das suas atribuições, em paralelo com as atribuições também da Polícia Federal. Esse é um trabalho muito importante, porque isso não se dá, às vezes, só no território de um dos estados, ele tem disseminação em mais de um estado, tem algumas operações em curso que vão revelar isso muito fortemente, uma atuação orquestrada em vários estados do país. Obrigado, secretário, eu estava até checando uma informação com a secretária Estela, o quão importante é que haja essa conjugação do trabalho da polícia com o trabalho das empresas. Uma das solicitações que nós mandamos nesse período, relativa ao dia 20 de abril, foi respondida, e nós sabemos que não foi algo intencional, mas é algo que eu digo eloquente, sintomático. Foi respondida nos seguintes termos: a solicitação dos senhores não é urgente porque o dia 20 está longe. Isso mostra exatamente o quanto a cultura organizacional dessas empresas está defasada em relação à gravidade do quadro que nós estamos vivendo. Clébio Cabagnoli, Record. Boa tarde, ministros, secretários, boa tarde a todos. Ministro, o senhor citou o dia 20, eu queria entender a respeito do dia 20 o que exatamente está em jogo. É a possibilidade de um ataque similar, até porque o senhor hoje citou 8 de janeiro como exemplo, é algo similar? Tem algum ataque sendo planejado pelas redes sociais, pela internet? Primeiro ponto. Segundo, eu queria saber como é que estão os trabalhos em relação à Deep Web e à Dark Web. A gente sabe que nos últimos casos não exatamente foi via plataformas, mas o caso de Suzano, em 2019, se eu não me engano, tudo foi tratado justamente nessas redes que são obscuras, né? Como é que funciona o trabalho em relação a isso? E um terceiro ponto, ministro, eu queria entender essas propostas que têm surgido fora da internet, de deputados que citam detectores de metais em escolas, enfim, como é que o Ministério, como é que o governo vê essas propostas? E como pode atuar no sentido de definir se isso é uma estratégia para além da internet, para além do planejamento, para tentar evitar em loco que esses ataques aconteçam? Obrigado. Nós estamos, num primeiro momento, esperando o que as redes escolares nos vão apresentar. Nós temos no governo hoje 2 eixos de debate. Nós temos um eixo policial, que é o eixo que nós conduzimos. E nós temos um eixo educacional-pedagógico, que o ministro Camilo coordena. Um mais de curto prazo, o outro, obviamente, mais de médio e longo prazo. Nós não estamos entrando no Ministério da Justiça nessa definição a priorística do que cada município ou estado fará. Até porque existe autonomia federativa. Quem manda nas escolas municipais é o prefeito e escolas estaduais, os governadores. O que nós vamos fazer amanhã é divulgar o nosso edital de 150 milhões de reais. Esse edital terá múltiplas possibilidades. Se o senhor me perguntar, será possível ao município ou ao estado pleitear equipamento de raio-x, de portal? Sim, será possível. Ou seja, o edital é aberto. Cada município, cada estado vai apresentar a sua proposta. Não, eu quero comprar viatura para fazer ronda nas escolas. É possível. Eu quero realizar observatório de violência e quero fazer capacitação nos vigilantes das escolas ou nos porteiros. Sim, é possível. Então não há um fechamento da nossa parte, porque o posicionamento definitivo do governo para questão tão grave quanto esta, que até hoje os Estados Unidos se debate em relação a isto, só virá por intermédio do grupo de trabalho que é coordenado pelo ministro Camilo. Então o edital sairá amanhã, 150 milhões, como o presidente Lula anunciou. Esse edital vai ser aberto para que estados e municípios apresentem suas propostas e a equipe do secretário Tadeu vai analisar. Em relação ao dia 20, o que nós estamos trabalhando é exatamente para evitar isto. Nós não acreditamos a prioristicamente que isto ocorrerá. Exatamente porque nós sabemos que até o dia 20 muitas pessoas vão ser presas, muitas pessoas vão ser responsabilizadas, muitos perfis serão derrubados e eu tenho certeza que estados e municípios também estarão mobilizados e as famílias dos estudantes também.
Agora, nós estamos vendo que esses discursos estão se estruturando em torno desta data e estamos trabalhando fortemente para que não haja nenhum efeito mais significativo nesta data que foi fixada em razão de Columbine como uma referência para uma espécie de celebração do ódio e da morte e da violência. Então nós estamos com este foco, com essa determinação, com essas múltiplas iniciativas. O senhor perguntou sobre Deep Web e Dark Web, eu vou passar para a Estela e depois eu ouço a sua pergunta. Tá? Acho que o secretário Tadeu também pode responder melhor, mas o CyberLab também está acompanhando essas redes, inclusive a própria que foi usada, né, neste caso. Enfim, o CyberLab está acompanhando todas as formas aí de comunicação e fazendo esse monitoramento e tomando as medidas cabíveis. Como eu disse, esse é um trabalho que é feito de maneira permanente e, em relação a essa temática, isso foi intensificado, envolvendo não só os profissionais que estavam aqui na Diretoria de Operações Integradas e Inteligência, como profissionais que estão lotados dessas delegacias de combate aos crimes cibernéticos, que estão envolvidos diretamente dessa atuação conjugada em torno de 50 profissionais, monitorando intensamente todas as redes, inclusive essa que se referiu. Deep Web e Dark Web. Agora, nós temos, amanhã, ou nos próximos dias, vamos divulgar a quantidade de prisões efetuadas, buscas e apreensões efetuadas, etc. Já as senhoras e senhores têm notícias de vários casos, medidas cautelares e prisões, buscas e apreensões em vários estados. Nós estamos consolidando isso, até o final da semana vamos fazer um relatório e isso vai se ampliar, a partir exatamente do monitoramento, inclusive da Deep Web e da Dark Web. Está desligado. Continua desligado. Continua desligado? Foi? Agora sim. Oi. Então, o monitoramento de vocês aqui do Ministério apontou um risco para o dia 20 de vários massacres em escolas ou não? É só... Por que não ficou claro ainda? Por que dia 20 e por que essa data? Algumas pessoas estão mencionando o dia 20. Nós já identificamos objetivamente algum risco? Não, nós não identificamos. Mas identificamos postagens aludindo ao dia 20. E é uma questão que transcende o Brasil, inclusive. Não é algo puramente brasileiro. É algo que tem um efeito de espelhamento em relação exatamente a esta modalidade de violência que nós sabemos que, infelizmente, é muito forte nos Estados Unidos. Então, é essa a razão da preocupação. Agora, concretamente, objetivamente, há algum alerta nesse instante? Não. No momento em que houver quem irá comunicar, seremos nós. Nós temos responsabilidade e, claro, que nós fazemos esse monitoramento todos os dias, à luz daquilo que nós estamos vendo na internet e nós estamos vendo nessa rede de atuação policial. Não há nenhuma razão nesse momento para pânico em relação ao dia 20, ao dia 19 e ao dia 21. O que há é uma necessidade de fortalecimento dos mecanismos institucionais, e aí eu me refiro aos governos, não só federal, mas também estaduais, que comandam as polícias estaduais, às prefeituras também, no que se refere às suas escolas. E enfatizo, neste momento, é decisivo o comportamento das plataformas de tecnologia para que nós possamos ter uma prevenção geral. Quer dizer, hoje nós estamos vivenciando uma circunstância de um ataque contra uma escola em Manaus. Então, isto tem alguma relação com o dia 20? Não. Isto serve de referência de que pode ter um efeito de espelhamento, um efeito multiplicador em curso, que nós não sabemos, nem as senhoras, nem os senhores, nem ninguém sabe prognosticar até onde isso vai. O que eu posso falar é do que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo ação policial, com força. E vamos fazer ação policial com mais força ainda, independentemente de se é antes ou depois do dia 20. Vai ultrapassar o dia 20, como mencionei. E também estamos exigindo que as plataformas de tecnologia que veiculam provedores, conteúdo de terceiros, também se sintam responsabilizadas, porque responsáveis já são, juridicamente falando. É preciso que, além da responsabilidade jurídica, friso, que já existe, eles se comportem como
como empresas que têm dever de zelar pela integridade das famílias, das crianças e dos adolescentes. Zileide Silva, TV Globo. Oi, ministro, boa tarde. Eu gostaria de saber como o senhor sai dessa reunião, quando o senhor fala de responsabilizar essas plataformas. Elas falam em termos de uso. Quase deixa a gente pensar na liberdade de expressão, de censura. Elas vão se autorregular? Agora, isso leva um determinado tempo. Nós estamos discutindo o Marco Civil da Internet, tem um projeto de lei que o senhor citou, do deputado Orlando Silva, os senhores já apresentaram sugestões. Mas de prático, porque isso está acontecendo, o dia 20 está aí, eles falam que é distante, não, o dia 20 está aí. Tá? Então, eu quero saber como o senhor sai. O senhor acha que vai ter o apoio dessas plataformas? O senhor entende que realmente, a partir de agora, elas vão começar a agir, elas vão tirar tudo isso dos sites? Porque nós já temos pedofilia, quer dizer, elas já têm também uma experiência em como agir. O senhor sentiu receptividade por parte delas, ministro? Eu diria que eu senti receptividade de praticamente todas. Agora, há uma ou outra empresa com menos receptividade. Em relação a estas, que eu não vou aqui qualificá-las, porque nós vamos fazer um diálogo em separado com uma delas particularmente. Mas, de um modo geral, houve uma atitude de compreensão e nós estamos exatamente todos os dias em contato com elas por intermédio da Senasp, da Secretaria Nacional de Segurança Pública e da secretária Estela, para que essa colaboração se amplie. Então, eu diria, Zileide, objetivamente, eu senti receptividade, mas não no nível que nós precisamos nesse momento. Então, é preciso que a receptividade seja traduzida em gestos concretos. É isto que esse teste empírico que está em curso. Algumas têm sido altamente colaborativas. Uma em particular, menos. E nós vamos tratar separadamente esta uma em particular, exatamente para que seja, como nós desejamos, uma colaboração plena. A colaboração, sim. Agora é preciso maior colaboração, porque é um senso de proporcionalidade. Se você tem circunstâncias normais, o nível de colaboração estaria ótimo. Mas nós não estamos em circunstâncias normais pelos eventos que nós estamos verificando. Existe uma forma de multar as plataformas, algo que o governo possa ser incisivo caso não atenda esse pedido, por exemplo, do dia 20? Sim, claro, nós podemos multá-las e, como disse há pouco, essa notificação vai tratar disso, vai tratar de obrigações, vai tratar daquilo que nós podemos fazer administrativamente, da possibilidade de ação policial e, evidentemente, outras medidas que aí dependem do Poder Judiciário. Mas nós temos, no âmbito do Ministério da Justiça, especialmente na Secretaria Nacional do Consumidor, instrumentos de multa, porque nós consideramos que este serviço, na medida em que ele não é seguro, ele é defeituoso e, por isso, ele enseja a aplicação de sanções administrativas, inclusive multa. Desculpa. Paula Cuenca, SBT. Oi, ministro, boa tarde. Eu tenho uma dúvida que talvez tanto o senhor quanto o secretário Tadeu possam responder, porque no final de semana vocês já até divulgaram algumas informações sobre pedido de exclusão de contas no Twitter. Queria saber se esses pedidos já foram atendidos. O senhor até mencionou 511 contas também identificadas, mas já teve o atendimento desse pedido ou há uma resistência também para fazer esse cumprimento? E, além disso, eu também questiono sobre esses mandados de busca e apreensão. Um suspeito teria sido preso. Seria uma pessoa que estava já fazendo um planejamento para um ataque à escola, que vocês conseguiram identificar e realizar a prisão? E, além disso, também sobre esses diálogos que os senhores têm, o senhor mesmo mencionou o ataque acontecido hoje em Manaus, que também você fala muito sobre bullying, redes sociais ali agindo nesses casos. Queria que o senhor também comentasse se tiveram mais algumas informações sobre esse ataque de Manaus, já trataram também na reunião a respeito desse caso em específico. Em relação ao caso de Manaus, não houve um tratamento específico, porque ele ocorreu hoje, e nós fomos informados que as providências locais já foram adotadas, aquelas que são legalmente cabíveis. O que nós falamos foi, de um modo geral, sobre solicitações em relação às ações policiais, judiciais. Elas estão, nesse momento, em vários estados, buscas e apreensões, prisões, medidas cautelares. Elas estão ocorrendo todos os dias, exatamente a partir de indicadores objetivos. O que nós estamos fazendo é usar
nós consideramos nesse momento que postagem já é um indicador objetivo. Então essa é a nossa atitude nesse momento. Postou, fez apologia, ameaçou, nós consideramos que a polícia já deve agir. Ou seja, não é preciso que haja nenhuma materialização para além do mundo virtual. Nós consideramos que ali já é suficiente, nesse momento, para que haja a atuação da polícia, e por isso que todos os dias estão ocorrendo esses eventos. Eu me comprometo com vocês de ainda nessa semana apresentar um balanço das decisões judiciais que estão acontecendo mais na esfera estadual. Porque por uma questão de competência constitucional. Até aqui não há nenhum caso de atuação da Justiça Federal. São a Justiça dos Estados. E como é que tem funcionado isso? Ou são casos detectados localmente, ou são casos que nós enviamos para as polícias civis. Então, quando há uma identificação de um perfil num estado qualquer, o que acontece? A nossa equipe informa a delegacia local, e essa delegacia toma as providências no Poder Judiciário Estadual desse Estado. E é assim que nós estamos trabalhando, em relação à retirada dos perfis. Parcialmente, porque, enfim, algumas plataformas, né, em especial essa que você perguntou, tem uma interpretação diferente do que apologia ao crime, mas é justamente a nossa reunião e nossas notificações e ações, né, e conversas essa semana justamente para ajustar essa interpretação da lei brasileira. Essa polêmica que a secretária Estela alude, e eu não estou tratando nenhuma empresa em particular, mas houve esse debate porque nós consideramos que um perfil que tem um nome de um homicida é uma apologia. Essa empresa discorda. A empresa considera que o nome... Nós temos um caso que o perfil são perfis em série com a mesma fotografia ou o mesmo nome, mudando só o número. Fulano de tal 1, fulano de tal 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Esperamos que o fato de abrir essas contas em série, ter a foto e ter o nome da pessoa que praticou o homicídio, isso é apologia. A empresa discorda. Diz que é liberdade de expressão. Diz que é preciso que esse perfil escreva alguma coisa ameaçadora para ser considerada ameaça. E nós deixamos claro na reunião, e vamos colocar nessa notificação, que a mera existência do perfil já é apologia. Então são esses debates que nós estamos fazendo. Eu lamento informar isto, mas é meu dever informar, e veja, eu não estou mencionando empresa A, B ou C, porque eu respeito a todas, tais ou quais empresas, mas eu não posso deixar de mencionar dificuldades concretas que nós estamos enfrentando. São dificuldades concretas, objetivas, que foram objeto dessa reunião e que nós não vamos aceitar. Deixar muito claro isso. Disse na reunião, estou reiterando. Nós não aceitamos isto e nós vamos tomar todas as providências policiais e judiciais cabíveis, porque nós temos a convicção absoluta que não é preciso gastar nenhum argumento no sentido de que se alguém abre um perfil com o nome de um homicida, é claro que ela está fazendo apologia ou incitação de homicídio. Para nós é uma realidade autoevidente. Não precisa provar. Mas, infelizmente, uma dessas empresas acha que é necessário provar. No caso desses perfis que já foram identificados ou vierem a ser identificados, se for um menor de idade que for responsável, quais serão as medidas tomadas? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê os atos infracionais, e nós temos as medidas de responsabilidade civil, que podem chegar, eventualmente, até mesmo aos responsáveis pelos adolescentes, pelas crianças. Então, seria este o arsenal jurídico, além, obviamente, da retirada do perfil, obviamente. A última pergunta do Leandro Magalhães, CNN. Ministro, boa tarde a todos aqui, ministro, secretário também, secretária. Ministro, deixe-me fazer uma pergunta. Quando a gente fala em autorregular, as empresas vão se regular. Se o senhor pudesse pontuar exatamente os pedidos que foram feitos a essas empresas. Por exemplo, o senhor citou agora um ponto importante, em relação ao nome do perfil. Se a empresa tem que esperar o Ministério da Justiça ou o governo enviar o pedido para poder fazer o bloqueio ou retirada, ou se a própria empresa, por exemplo, já poderia monitorar
qualquer perfil que colocasse frases suspeitas e já restringisse o acesso, por exemplo, de outras pessoas àquela publicação, ou se pudesse já derrubar, ou até fazer levantamento de informações que a rede tem. Um exemplo, não sei, mas talvez o IP, a pessoa tenha mais de uma conta fake e isso a empresa poderia fazer. Eu pediria, ministro, se pudesse pontuar exatamente quais foram os pedidos, porque ficou algo muito aberto em autorregular. Como assim autorregular? A empresa ela poderia fazer muito mais porque ela tem os seguidores. Quais foram os pedidos do governo para essas empresas? Esse pedido foi um deles, no sentido de que haja uma moderação ativa, como há em outras circunstâncias. Lembremos que o artigo 21 do Marco Civil da Internet trata apenas de cenas de nudez não autorizada. Isso está lá. E isso foi estendido ao longo do tempo, por decisões judiciais, administrativas e de autorregulação, à pedofilia. Eu não sei as senhoras e os senhores, mas esse monitoramento ou essa moderação feita pelas empresas funciona, de um modo geral. Então, uma das coisas que nós solicitamos foi isto, de que essa moderação se estenda à apologia de violência contra escolas ou de apologia a autores ou perpetradores de violência contra escolas. A Estela vai complementar aqui tecnicamente, mas nós pedimos que haja uma atuação, basicamente, que não seja puramente reativa e seja uma atuação que seja preventiva, na moderação e também na recomendação de conteúdos. A secretária Estela Aranha tem se dedicado a entrar nesses perfis, porque é dever dela. O que tem acontecido com ela? Ela tem recebido recomendação de seguir perfis violentos. E a empresa não sabe disso. Impossível. Porque se a empresa sabe meus hábitos de consumo, se a empresa sabe recomendar alternativas de lazer e de gastronomia para todos nós que aqui estamos, a empresa não sabe? Sabe. Mas o problema é que acaba monetizando a violência. É isto que está em questão. Modelo de negócios. E isso, obviamente, deixei claro e reitero. Este tempo no Brasil acabou. No sentido de que haveria uma espécie de liberação de qualquer coisa em nome de uma falácia, de uma fraude, de uma falcatrua, que é usar a liberdade de expressão como escudo para crime. Isso nós não vamos aceitar. A Estela vai detalhar um pouco o que é essa notificação que nós vamos mandar, porque abrange exatamente a sua preocupação. São diversas questões que nós tratamos, justamente da moderação ativa, da própria investigação da plataforma em relação a esses conteúdos, a atenção a esses algoritmos de recomendação e como fazer essa restrição justamente a esses que já foram denunciados ou contas já foram denunciadas, a questão de como proceder, o atendimento das forças policiais, seja no nível federal ou no nível dos estados, para agilizar e para uniformizar esse atendimento, a possibilidade, que é um pouco mais complexa, mas de criar um banco de dados, como existe no caso de pedofilia, com hashes, links e imagens, para poder fazer um controle, pelo menos dessa questão de violência nas escolas, ligadas a essa questão do ódio, entre outras medidas, como fazer o atendimento das forças policiais, não só de nível federal, como também das polícias locais, entre outras coisas. E inclusive, mudança de termos de uso, ou adequação, ou deixando claro... por exemplo, esse banco de dados é de criar hashes com essas imagens de cenas de ataques violentos e de ataques terroristas a escolas, para que evitem o upload dessas imagens, elas nem cheguem a circular, porque essas imagens, obviamente, é claro que tem uma parte de conteúdo jornalístico, mas é muito separada, não em perfis, com o nome de perpetradores e com a foto do perpetrador. Quando ele coloca essa imagem, às vezes com músicas e trilhas sonoras que incitam essas violências, obviamente, a gente não está falando de liberdade de expressão, mas sim de apologia. Ninguém precisa escrever frases para que isso seja apologia, e justamente a gente quer criar hashes e outras formas de controle para evitar o upload já para propagar esse tipo de conteúdo e material. Porque, na verdade, eles usam o trabalho jornalístico como pretexto para se ocultar do dever de moderar.
Eles dizem assim, não, mas o conteúdo pode ser jornalístico. E nós diferenciamos o que é o conteúdo jornalístico, que é óbvio, daquilo que constitui apologia ou incitação, que tem um plus evidente, que não consta na matéria que os órgãos de imprensa escrevem. Então, nós estamos exatamente lidando com esta necessidade de regulação, agora também deixando claro que as leis vão ser cumpridas, nós vamos atuar, vamos provocar os órgãos responsáveis. Sempre há essa pergunta, e daí? Bom, e daí é que eu acredito que, se não todas, quase todas as empresas vão fortalecer os seus monitoramentos, as suas moderações. Eu acredito que farão. As que não fizerem, vamos mandar para a Polícia Federal, vamos mandar para a AGU, mandar para o Ministério Público e tomar as providências que a lei autoriza. Isso, para mim, é muito claro e eu tenho muita tranquilidade disso na reunião e reitero. Então, se for necessário requisitar inquérito na Polícia Federal contra as plataformas, eu faço. Farei, sem dúvida alguma. Espero que não seja necessário. Mas tudo isso está em questão face à gravidade do bem jurídico que está em jogo. O que pode ser mais grave, o que pode ter a maior proteção jurídica do que a vida de uma criança. Não há nenhum valor jurídico que possa, de longe, se sobrepor ou contrastar com a preservação da vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Porque esse é um traço distintivo de uma sociedade autenticamente democrática e civilizada. Então, realmente, deixei claro e deixo claro. Argumento de termos de uso não servem. Argumentos de liberdade de expressão como escudo do cometimento de crimes também não servem, face à dimensão muito superior dos bens jurídicos que estão em jogo, que é exatamente o direito à vida, num ambiente sagrado que é o ambiente escolar. Então, é um mutirão que nós estamos, por determinação do presidente da República, fazendo a nossa parte. Homenageio e agradeço mais uma vez os estados, e quero enfatizar a importância da colaboração das empresas de tecnologia. Obrigado a vocês. Eu vou confirmar essa informação. Será que é geral de plataformas? Fiquei na dúvida em relação a isso. Vou confirmar isso aqui. Obrigado, Vitória. De nada. Deixa eu ver aqui. Dado muito que tem. Exatamente. Materiais também atuais. Nós precisamos adotar o momento que nós precisamos conter